Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez no canal Mensageiro Distante e eu sou o seu mensageiro distante pela misericórdia e graça de Deus. Para quem não me conhece, eu me chamo J.S. Mendes, seu mensageiro distante, para que está sempre aqui ministrando ao seu coração. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar ricamente a sua vida, porque você se inscreveu nesse canal, dando ainda mais motivação para que eu possa sempre estar aqui falando, refletindo com você sobre as verdades, sobre a riqueza da palavra de Deus. Sabendo que essas ministrações, elas não são copiadas, elas são ministradas ao meu coração. E sempre que Deus ministra para a minha vida, eu vim aqui também ministrar para você. Porque esse é o dever de todo aquele que leva a boa semente do Evangelho. Compartilhar, compartilhar e compartilhar. E falando em compartilhar, eu não posso deixar de pedir que você continue compartilhando a mensagem de Deus. Cada vídeo que é postado aqui, ele é feito com muito esforço, muita dedicação e muita consagração. Ou seja, Deus ministra o meu coração e eu vim aqui ministrar para você. E eu acredito que cada vez que você compartilha a palavra de Deus, cada vez que você compartilha qualquer um dos vídeos que é postado aqui nesse canal, pessoas são tocadas, pessoas são libertas pelo poder de Deus. Porque a mensagem do Evangelho é poder para a salvação de todo aquele que crê. Então, quando você compartilha, quando você envia para alguém, quando você compartilha no seu grupo do WhatsApp, no seu grupo do Telegram, no seu Instagram, cada mensagem que é postada aqui no canal, você está evangelizando, você está ministrando também sobre a vida de outra pessoa. Exatamente. Deus ministra ao meu coração, eu ministro ao seu coração, e você, quando compartilha, ministra ao coração de outras pessoas. E assim, as pessoas são alcançadas pelo poder de Deus, porque a palavra de Deus é poder para a salvação de todo aquele que crê. E como nosso foco aqui é sempre ministrar a palavra de Deus, sem perder tempo, nós vamos refletir sobre a história de um homem que recebeu também um grande milagre de Deus, chamado Bartimeu, que eu acredito que você conhece essa história. E você que não conhece, tem a oportunidade de voltar comigo ao passado, através das páginas da Bíblia Sagrada, e ver mais uma vez Jesus agindo pelo seu poder sobre a vida de alguém, dando a ele um novo sentido de existir e uma vida nova junto a ele. Então, vamos para a palavra de Deus. Se você tem as Escrituras Sagradas, já vai abrindo aí em Marcos, capítulo 10. Graças a Deus. Abriu Marcos capítulo 10. Agora procure um número pequeno, chamado versículo bíblico, e encontre o versículo número 46. E nós vamos ler do 46 ao 52, que é onde está contida essa história sobre esse homem chamado Bartimeu, que na verdade era um deficiente visual e que recebeu um grande toque do Senhor em sua vida e nunca mais foi a mesma pessoa. Então, Marcos capítulo 10, versículo 46 a versículo 51 é onde está a história de Bartimeu. Então, acompanhe comigo o versículo 46, vamos ler 3 versículos e depois vamos refletir sobre a história de Bartimeu. Versículo 46 do Evangelho de Marcos, capítulo 10, diz assim: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré que estava passando, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Versículo 48. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Glória a Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 10, do versículo 46 ao versículo 51,
está a história de Bartimeu, de um homem que foi capaz de acreditar sem ver. Exatamente. Então, lançando a pergunta para você, iniciando essa mensagem, eu te faço um desafio. Você é capaz de acreditar sem ver como Bartimeu? Bem, para que possamos entender o que essa frase ela quer dizer na sua profundidade, nós precisamos rever a história de cura de Bartimeu, efetuada por Jesus há muito tempo atrás e que está presente no Evangelho de Marcos, que é o Evangelho que eu acabei de ler juntamente com você. Bom, essa é uma história bem pequena, registrada pelo evangelista Marcos, mas que nos ensina a importância de acreditar no poder libertador de Deus em nossas vidas. Vamos viajar um pouco com Jesus nas páginas das Escrituras Sagradas, ou exatamente nessa história. O texto do versículo 32, que é um dos versículos anteriores a este que eu li, nos mostra que Jesus ele estava de viagem para Jerusalém, além de acompanhar os seus discípulos e também uma grande multidão. Esse é o contexto onde vai se desenrolar esse milagre, o milagre da cura de Bartimeu, um deficiente visual, mas que foi capaz de crer mesmo sem ver. Quando estudamos o caminho de Jesus, ou quando estudamos um itinerário de Jesus, entendemos que ele passa por uma antiga cidade chamada Jericó. Ele está de viagem para Jerusalém, mas ele passa por Jericó, ou seja, Jericó estava no seu caminho. Quanto à geografia e a história de Jericó, nós podemos aprender o seguinte. Conhecida também como a cidade das palmeiras, segundo Deuteronômio, capítulo 34, versículo 3, ou seja, a cidade das palmeiras, Jericó está situada a 27 quilômetros a leste de Jerusalém, a um nível inferior ao nível do mar. Essa cidade também se encontra um pouco distante, não muito longe do Rio Jordão, e está fixada no deserto da Judeia. A cidade, embora antiga, havia sido reconstruída pelo rei Herodes, mas acabou se tornando uma cidade de veraneio, muito frequentada nos dias de Jesus por pessoas para o seu lazer pessoal. Quanto a Jesus e Jericó, no versículo 46 do capítulo 10, que é o capítulo desse Evangelho de Marcos, está escrito que Jesus ele já havia passado pela cidade de Jericó e agora ele estava saindo dela, ou seja, o mestre já havia estado em Jericó e agora ele está saindo de Jericó. Só que ainda no versículo 46, o evangelista Marcos agora nos apresenta o quarto personagem dessa história, depois de Jesus, os apóstolos e a multidão. E esse personagem é exatamente um homem cego, que é identificado nesse texto por um nome em aramaico, escrito Bartimeu, e que significa filho de Timeu. Esse Timeu possivelmente era o seu pai, segundo alguns estudos históricos e teológicos. Bem, o texto de Marcos ainda nos ensina que este Bartimeu ele estava assentado junto a um caminho e ele ali estava a mendigar. Marcos, ou o evangelista Marcos, não esclarece aos seus leitores ou à sua audiência que caminho era aquele onde este homem mendigava, se era no caminho para a cidade ou se numa estrada qualquer próxima da cidade, onde Jesus naquele momento exato estava passando. Mas Marcos aponta que aquele homem chamado Bartimeu era cego e mendigava no caminho. Ora, era comum naquele tempo em que Cristo vivia a presença de mendigos nas cidades, como também nos nossos dias até hoje existe.
Como os trabalhos naquela época exigiam muito esforço físico e uma boa saúde, ser portador de alguma deficiência, qualquer que fosse, colocava essa pessoa em uma grande desvantagem social e a mercê da mendicância ou do isolamento social. Isso não era apenas um problema existente em Israel naquele tempo, mas também uma afronta à lei de Deus, pois a própria lei de Deus ordenava a assistência aos deficientes e aos necessitados dentre o povo, mas infelizmente isso não acontecia. Ainda nós vemos nesse texto que Bartimeu, ele usava uma capa. Sim, se tratando das suas vestimentas, ele usava uma capa. Segundo o costume, essa peça da vestimenta de Bartimeu, ou seja, essa capa, deveria ser estendida ao chão para a coleta de moedas, de todos que passassem e jogassem ali. De fato, ela também servia como um cobertor para enfrentar o frio da noite. Então, era bem peculiar que não somente Bartimeu, mas também qualquer outro que mendigasse tivesse também uma capa. Bem, então até agora nós entendemos os elementos e o ambiente desse texto. E agora nós devemos passar para a aplicação do mesmo, para que possamos extrair lições importantes que Deus quer que aprendamos. E eu começo então vendo juntamente com você o versículo número 47, que diz que Bartimeu, ouvindo que era Jesus que estava passando, começou a clamar. Ouvindo que Jesus estava passando, começou a clamar. Bem, ouviu o quê? O que Bartimeu ouviu aqui? Ora, que Jesus estava passando. Eu entendo aqui que ouvir que Jesus estava passando foi aqui para Bartimeu uma verdadeira pregação de Deus aos seus ouvidos. Tanto que é possível ver no texto que isso foi suficiente para que ele acreditasse que poderia ser curado. Então, ouvir que Jesus estava passando foi para Bartimeu uma pregação. Esse é um ponto. Em Romanos capítulo 10, versículo 7, o apóstolo Paulo nos diz que a fé, ela se manifesta quando ouvimos a palavra de Deus. Observe que Paulo não está dizendo que a fé vem quando alguém ouve uma mensagem de Deus. Não, não é isso que ele disse. Mas ele diz que a fé, ou seja, uma verdadeira fé, uma fé dinâmica, ela vem quando se ouve a palavra de Deus. Pois nem toda mensagem que se diz de Deus contém a palavra de Deus, mas toda a palavra de Deus é uma mensagem de Deus. Então nós temos aqui nesse texto, no versículo 46, no versículo 47, que Bartimeu, que era cego, ou seja, que embora era cego, ele ouvia, pois ele ouviu que Jesus estava passando. Isso foi suficientemente poderoso para que ele acreditasse no seu milagre e o visse pelos olhos da fé. Então a lição que eu aprendo aqui é de que aquele que tem uma fé verdadeira em Deus não precisa ver com os olhos físicos para crer que Deus pode operar em sua vida. Então, perguntando para você agora, como mensageiro de Deus, como mensageiro distante, eu pergunto, você consegue acreditar? Você consegue ver pelos olhos da fé que Jesus está passando aí perto de você? Que a sua presença gloriosa e poderosa pode tocar a sua vida? Ora, assim como Jesus era o mesmo nos dias de Bartimeu, Jesus também é o mesmo em nossos dias. Jesus não mudou. Ele ainda opera maravilhas em nossas vidas quando nós acreditamos nele. Então, eu não sei onde você está agora. Se você está em sua casa, se você está na rua, se você está no hospital. Não importa onde você esteja agora. O que importa é se você ouve e crer nessa mensagem.
Pode ser que você esteja deitado em uma maca de um hospital e alguém com um celular próximo de você esteja ouvindo essa mensagem. Eu não sei se você está deitada em sua cama, já há alguns dias enfermos, desenganado pelos médicos, quem sabe. Eu não sei qual é a sua enfermidade, se ela é de ordem emocional ou física. Mas eu quero dizer para você que, assim como Bartimeu, se você ouvir e você crer, Deus estará tocando a sua vida agora. Em nome de Jesus Cristo, eu ministro sobre a sua vida, eu ministro sobre você o milagre de Deus. Então, a lição que nós aprendemos aqui é de que você não precisa ver com os olhos físicos para receber o milagre. Bartimeu não podia ver, era cego. O texto diz que ele era cego e estava sentado junto ao caminho, mas ele foi capaz de ouvir e crer. E crendo, recebeu o seu milagre. Então receba o seu milagre em nome de Jesus. Receba a cura e a libertação em nome de Jesus. Que em nome de Jesus Cristo você se levante desse leito. Que em nome de Jesus Cristo você recobre o seu ânimo. Se você está depressivo, que em nome de Jesus Cristo que toda depressão ela vai embora agora. Se você está com enfermidade nos ossos, eu não sei qual é o seu problema. Eu não sei. Eu não estou aí com você. Mas essa palavra está chegando até você. E Deus está passando agora no seu problema. Ou seja, Jesus passou. E Bartimeu ouviu que era Jesus passando. E isso foi para ele uma pregação. Imagine agora eu ministrando essa palavra a você. Ou seja, pregando a você essa palavra. De que Jesus, ele cura e liberta. Bartimeu, ele acreditou no milagre. E nós vamos ver no texto que ele alcançou esse milagre. Mas eu quero me prender nesse ponto agora. Que ele ouviu que Jesus ia passando. E ele creu. Tanto que ele começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Será que você consegue ver com os olhos da fé que Jesus está passando? Aí por dentro da sua casa, curando seus filhos, tocando em seu pai ou em sua mãe, ou quem sabe na sua esposa ou no seu esposo. Creia que Jesus está passando agora aí. Enquanto eu ministro essa palavra, creia e receba pela fé o seu milagre em nome de Jesus. Amém? Olha o que diz o versículo 47. Ele diz que Bartimeu começou a gritar. Ele começou a clamar: Jesus, tem misericórdia de mim. Aqui Bartimeu ele usa o que ele tinha de mais saudável, que era a sua garganta, que era a sua voz. E o que é que ele faz? Ora, ele grita, ele clama, ele suplica por Jesus, pedindo pela sua misericórdia. Eu sei que há pessoas aqui que faz tempo que suplica por respostas a Deus, por uma intervenção divina em sua vida. Mas escute o que eu vou dizer. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós vemos que todas as pessoas que clamaram a Deus em suas angústias, que suplicaram e creram na intervenção do Senhor, foram atendidas pelo céu. E o primeiro exemplo que eu posso citar para você é o exemplo de Ana, em 1 Samuel capítulo 1. Você lembra de Ana, esposa de Elcana? O texto diz que Elcana tinha duas esposas. Uma se chamava Penina e a outra Ana. Penina tinha filhos, não era estéril. Mas Ana era estéril e não poderia ter filhos. Mas o texto diz que essa mulher ela se derramou na presença de Deus quando foi ao templo que ficava em Siló, ou o tabernáculo móvel, que foi construído no deserto sobre a supervisão de Moisés. Quando estava no tabernáculo ali em Siló, essa mulher chamada Ana, que tinha um esposo chamado Elcana,
ela se derrama, ela clama pela intervenção divina em sua vida. Como Bartimeu clamou, Ana também ela clamou pelo seu milagre. Como Bartimeu clamou, Ana também clama. E ela pede ali, sendo um texto bíblico, que Deus tenha misericórdia da vida dela. Que Deus se compadeça da sua situação. Esse clamar aqui é o mesmo que gritar. Você já viu alguém gritando na rua? Você já viu como é que a pessoa ela abre a sua boca? Pois é. Há coisas que só podem acontecer na sua vida quando você aprender o poder do clamor. E o versículo 19 do capítulo 1 de 1 Samuel, que conta a história dessa Ana, nesse exemplo, diz que o Senhor se lembrou dela. Olha só o que diz o texto bíblico. E o Senhor se lembrou de Ana. Está no versículo 19 de 1 Samuel, capítulo 1. E no versículo 20 mostra que ela recebeu o que ela pediu a Deus. Agora eu te pergunto, Ana era melhor que você? Ou você é melhor que Ana? Eu acredito que não. Mas Ana, ela clamou. E Deus deu o que ela pediu. Que foi justamente um filho. Que era Samuel. O autor do livro onde conta a história de sua mãe. Ou do seu próprio nascimento. Samuel foi uma bênção pedida a Deus por sua mãe Ana. E tamanha foi a bênção que Ana recebeu, que Deus não lhe deu apenas um filho homem. E tamanha foi a bênção que Ana recebeu, que ela não recebeu apenas um filho, ela recebeu um filho que foi profeta, sacerdote e juiz. Aleluia. Porque você clama, e quando Deus responde, a medida da bênção é com Ele. Então, em nome de Jesus Cristo, aquilo que você está suplicando a Deus, seja cura emocional, seja cura física, seja libertação de uma enfermidade na sua alma. Eu não sei o que você está passando. Se talvez o teu filho está nas drogas, e quem sabe você está pedindo até mesmo um sinal de Deus para uma questão na sua vida, eu não sei. Mas Deus sabe o que você está passando. Ele está atento ao seu clamor e a seu pedido. Então, em nome de Jesus Cristo, eu declaro que o teu clamor já foi ouvido pelos céus. E que Deus está indo de encontro a essa situação que você está enfrentando. Quem sabe alguém viu você e disse, não adianta você clamar. Quem sabe alguém ouviu que você estava suplicando por algo e disse, você está perdendo tempo. Porque com Ana aconteceu isso também. O texto diz que Ana, quando estava no templo, suplicando a Deus, o sacerdote observou que ela estava lá orando e clamando e derramando a sua alma e pensou que ela estava bêbada. É isso que diz o texto em 1 Samuel. E quando ele se aproxima, ele diz, mulher, estás bêbada? Aparta de ti o vinho. E ela diz, não, é a minha alma que está amargurada. E eu estou clamando a Deus. Então o sacerdote ali, após ouvir o que ela disse, ele declara uma palavra de fé para ela. De que Deus responderia a sua oração. E foi o que aconteceu, como eu disse no versículo de número 19. O Senhor se lembrou de Ana. Hoje o Senhor se lembra de você. Hoje o Senhor se lembra de você. Não que Deus se esqueça,
Porque diz a Bíblia que Deus nos gravou na palma de sua mão. Mas eu quero dizer e profetizar que Deus se lembrou de você hoje. Então, como eu estava dizendo, eu não sei qual é a cura que você precisa. Eu não sei qual é a libertação que você precisa, se é emocional, se é física. Mas eu quero declarar que Deus está tocando na sua vida hoje. Você crê? Então receba em nome de Jesus tudo aquilo que você precisa nessa hora tenebrosa em sua vida.